Pois é, como é que a gente pode manter a saúde mental durante o isolamento social? É uma situação inédita para todos nós. Essa demanda de cuidados para lidar com estresse no dia a dia, em casa, é muito mais presente hoje em dia na nossa vida do que nós imaginávamos, né? A pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo e nos colocou nessa situação incomum de uma hora para outra, né? Que é o isolamento social. Seguir a recomendação de ficar em casa, a gente sabe que é essencial, indispensável para conter o avanço da Covid-19 em nosso país, tanto quanto manter a higiene das mãos, né? Ou seja, a mesma importância, entre outros cuidados de contato. Mas como é que a gente pode manter a nossa saúde mental em tempos assim? Bom, quem vai responder essas e outras perguntas aqui para a gente, né, é uma psicóloga renomada que está ligando para a gente direto de Brasília, da nossa capital federal, e que vai trazer para a gente agora, por telefone, informações muito importantes. Eu já quero antecipadamente agradecer, né, a Cíntia Ciaralo, isso mesmo, diferente, né, o sobrenome. Então, ela está sendo imensamente gentil em fazer a ligação direto de Brasília aqui para a gente. Fica aí dos nossos ouvintes uma gratidão, viu, Cíntia, pela gentileza mesmo. Bom, olha, a Cíntia, só para você ter noção da importância do trabalho dela, ela é psicóloga, é mestre, é doutora em psicologia, ela é apresentadora do canal Fala Diversidade e tem uma ampla experiência, e eu tenho certeza que vai trazer aqui para a gente dicas muito interessantes. Cíntia, muito boa tarde, que bom falar com você aí direto de Brasília. Olha, Cíntia, uma das coisas que eu mais gostei de observar na fotinha do seu WhatsApp é que sorrisão bonito que você tem, garota, um sorriso que ilumina. Muito boa tarde, seja bem-vinda por aqui. Ai, Consuelo, obrigada. Eu já estou sorrindo aqui do outro lado. Sorrindo por toda a deferência em me apresentar. Eu quero saudar todo mundo, né? Agradecer muito a oportunidade. Enfim, estou falando daqui. Acho que é muito bom a gente criar espaços de interlocução, mas também acho que vale dizer que a gente está num momento onde a gente também está construindo muitas coisas, né? A gente nunca viveu, pelo menos na nossa história recente, né? Aqueles que cá estão, talvez, que estão aí tocando a vida, não tenham vivido um momento desse, né? Que de repente compromete, né? Faz um comprometimento global, né? De um vírus que de repente mostra tanto também sobre nós, né? Então, muito obrigada, agradecer muito a oportunidade, espero que eu consiga contribuir de alguma forma para a nossa saúde. Olha, uma das questões que a gente tem observado muito no dia a dia, com as pessoas que conversam com a gente, com os ouvintes aqui, foi essa mudança radical de rotina de todos nós, de mudança de comportamento, mudança de cenário, né? Hoje em dia a gente sai pelas ruas, encontra as ruas muito vazias, para onde a gente vai tem um mascarado, como diz um ouvinte meu, não aguento mais encontrar tanto mascarado na minha frente. Então, foi realmente assim, uma mudança muito forte. E a gente ficou com aquela sensação de quem, de repente, né, dormiu e acordou encontrando outra realidade. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você é como é que a gente pode manter a saúde mental, como é que a gente pode manter o nosso psicológico forte diante dessa mudança radical de rotina provocada aí pelo isolamento social. Não, primeiro dizer assim, que embora todos nós sejamos humanos e assim devemos nos reconhecer, embora a gente viva numa sociedade em que desumaniza algumas pessoas e humaniza outras, o fato é que todos nós temos também experiências muito pessoais, muito particulares, né, para lidar com essa situação. Há experiências que são comuns, né, como muitas pessoas estão sentindo muito medo, né, e o medo é uma palavra que ela nos deixa muito, ela pode tanto nos provocar para a ação, como também pode nos provocar para uma introspecção e para uma não reação.
Mas o medo, ainda mais se ele é estimulado, né? E muitas vezes a pessoa fica assistindo muita notícia, né? Que ao invés de oferecer informação, oferece medo, reforça uma incapacidade que parece haver em nós de não conseguir reagir. Então a gente está dentro de um quadro que não é só o vírus em si, né? Mas é tudo que gira em torno do vírus. Então esse medo de adoecer, o medo de morrer, o medo de perder pessoas, o medo de ser alguém que vai passar isso para uma outra pessoa, para um ente querido, né? O medo com o fato de estar em casa e ter a sua sobrevivência, né? A sua renda comprometida. Então o medo, ela é uma palavra muito forte e muito presente. Mas o bom é que não existe só o medo na nossa vida. A gente pode reagir com o medo. E como é que a gente faz diante disso? Primeira coisa, né? E aí eu quero muito indicar para todas as pessoas que estão ouvindo, que tem um material muito bom da Fiocruz, aqui de Brasília. Se você der uma googada lá, procurar na internet, você vai encontrar muitos manuais, porque o que acontece? Nós nunca vivemos isso. Então a gente tem que aprender com quem já viveu calamidades, né? De prejuízo humanitário, né? Ou em outros países, epidemias violentas. Então a gente precisa aprender sempre com o outro. E essas cartilhas, elas oferecem muitos recursos para a gente pensar. E uma das estratégias da gente lidar com esses desafios é da gente buscar na nossa história, quando a gente viveu situações muito difíceis, como foi que a gente superou? Né? Quais foram os recursos? Quem que nós buscamos? Quais foram as estratégias que nós lidamos? Isso já é um primeiro caminho para nos ajudar nesse processo. Acho que também é importante a gente aproveitar quem pode ficar em casa, porque a gente tem também esses desafios, né? Tem aqueles que podem ficar em casa e aqueles que não têm jeito, que estão trabalhando, tem aqueles profissionais da saúde que estão lá no front. Mas dialogando, no primeiro momento, com quem pode ficar em casa, acho que é muito importante olhar para a sua casa e pensar no cuidado, no tempo que você está tendo para cuidar da sua casa. Mas não é cuidar só no sentido de limpeza física, material, mas cuidar dos afetos, cuidar da rotina que antes, de repente, até dos filhos estava esquecida, de saber como é que eles estão nos seus processos de educação, no momento de estabelecer momentos de conversa, às vezes olhar fotografias, poder olhar para a sua história, saber quais foram as suas conquistas, que legado você tem deixado, fazer momentos também de meditação. Existem muitos sites aí que oferecem, né, técnicas respiratórias, né, para poder acalmar, para poder se tranquilizar. Quem tem rede, né, afetiva, sócio-afetiva até na sua igreja, na sua religião, mas que de alguma forma promove aquele momento de bem-estar. Então, eu acho que a gente tem que buscar quais são os recursos que nós já tínhamos antes desse momento e como que esses recursos podem ser potencializados hoje. Olha só, Cíntia, uma pergunta que a gente recebe aqui com muita frequência é: como é que vamos lidar com as perdas da Covid-19, perda financeira, profissional? Enfim, é como se de uma hora para outra tivesse passado aí um terremoto na vida da gente e a gente tem que começar uma reconstrução. Então as pessoas estão perguntando muito como é que vai ser esse day after, depois do Covid-19, como é que nós vamos iniciar esse processo, né, de readequação à retomada da vida da gente? O que eu penso é assim, primeiro que nada será como antes mesmo, né? Se a vida da gente, a gente já não conseguia banhar no mesmo rio 2 vezes, né? Agora a gente tem certeza disso, né? Que essa conjuntura, ela é uma conjuntura que é uma virada, né? Ela vem bruscamente impactar nas nossas rotinas. E a ideia do pensar num pós, né? Tudo está num campo de especulação, né? E aí é tudo uma projeção, e uma projeção que também não nos dá muita segurança, porque é um processo de dia a dia, sabe? Agora é fato que a gente já começou a viver processos desse luto, né? O luto, por exemplo, com o que você falou, com a liberdade, né? E aí como é que as pessoas lidaram com a liberdade de ir e vir? Elas começam então a criar estratégias. Ora, eu não estou podendo sair de casa, então o que eu faço? Eu acesso a minha rede digital,
Hoje é meu aniversário, eu vou lá, marco com todo mundo uma reunião digital para todo mundo cantar parabéns. O meu convite, né, fica sendo nas redes sociais. Então, o luto, a perda, ela vai também, o ser humano tem uma capacidade muito potente de se adaptar, né, às novas situações. E cada ser humano vai fazer isso da sua maneira, dentro da sua história, do seu legado, dos seus processos. E eu acho que é importante a gente ver a experiência do outro e ver se essa experiência do outro, ela me contempla. Então, assim, o momento que nós que nós estamos lidando é um momento que nos aponta novas formas de relacionamento. E aí, como a gente está olhando para hoje, a gente consegue fazer alguma projeção para amanhã, né? Então, a gente tem um grande incremento hoje nas relações digitais, e aí de toda ordem, né? Assim, a forma até de acessar o alimento, para quem pode acessar o alimento, é acessando via online, né? As pessoas estão conversando, falando de seus afetos, né? Inclusive namorando, né? Tudo isso hoje numa perspectiva digital. Então, isso vai nos apontar caminhos que no momento em que eu puder te encontrar fisicamente, talvez eu te encontre com estigma, talvez eu te encontre com medo de você, né? Então, acho que a gente vai ter que viver um momento de retomada do contato físico que não vai ser simples. Então, hoje, até quando a gente olha alguém abraçando alguém, a gente já acha estranho. Antes, a gente achava estranho alguém encontrar o outro e não abraçar. O abraçar hoje, ele virou um elemento de risco. E o abraço para nós, né, nós aqui, né, no nosso país, o abraço é um elemento, é um recurso afetivo, né, de demonstrar proximidade, de demonstrar acolhimento, e a gente está vivendo um contexto onde o abraço é um risco. Então, a gente vai ter um problema para lidar com essa nova forma, mais distanciada, né, corporalmente falando, e isso, obviamente, vai ter muitos desdobramentos. Cíntia, é verdade, essa questão, não tem povo mais caloroso do que o brasileiro, né? Como é frequente o abraço, o aperto de mão, um beijinho de um lado e um beijinho de outro. Então, realmente, está sendo um aprendizado enorme para todos nós, essa coisa de não poder mais fazer o que era uma coisa tão nossa, né? Agora, olha só, como é que, assim, na prática, a gente pode lidar com essa gestão da ansiedade, porque é muita ansiedade, né, em função de todas essas mudanças. E já tem aquelas pessoas que são naturalmente ansiosas, como eu, por exemplo. Então, agora amplificou essa ansiedade. E como, num contraponto, a gente pode tornar esse nosso ócio, esse período que a gente está aí, num ócio mais criativo? Uhum. Então, primeiro que é tão interessante essa questão quando você traz do ócio, porque o ócio, ele é muito desqualificado, né, na nossa sociedade, porque a nossa sociedade, ela entende que o ócio não é, assim, vamos dizer, uma coisa negativa, que a gente tem que viver para trabalhar, a gente tem que viver para fazer alguma coisa. Então, essa também é outra mudança que a gente teve que viver. Por exemplo, ouvir pessoas falando assim, né? Por exemplo, digamos, o trabalhador, né, doméstico, inquieto, como eu vi outro dia, estava inquieto em casa porque estaria recebendo seu salário sem trabalhar e não acharia isso justo. Isso para nós é uma fala muito assustadora, porque nós aprendemos na nossa sociedade, que é extremamente capitalizada pelo mercado, de que as pessoas, para comer, elas têm que trabalhar, elas têm que estar colocando a sua força de trabalho à disposição de um outro. Então, essa dimensão do ócio é uma dimensão que pode ser potencializada como um momento de autocuidado, né? Porque o ócio, ele é fundamental na nossa vida, né? E, no entanto, a gente tem até provérbios, não é, que dizem que oficina, como é que a mente vazia é oficina do diabo, do inimigo, do mal, né? Então, a gente trabalha com uma maneira muito negativa com algo que, na verdade, a vida da gente, né, Consuelo, a gente deveria ter muito mais ócio do que o trabalho, né? Porque a vida da gente, ela é muito limitada, ela é muito curta para tudo que a gente pode fazer na vida. E o ócio, eu acho que ele tem que ser potencializado nesse momento como um recurso de cuidado. Então, como eu coloquei, sabe, olha, ansiedade a gente vai ter mesmo. Me preocupa muito as pessoas que estão com receio do trabalho, né? De como que elas vão sobreviver no mês que vem. Isso tem me deixado muito preocupada, porque é isso, né? A gente vai entrar num colapso onde as pessoas
elas vão precisar comer. E se a gente continuar achando que para comer tem que trabalhar, a gente não vai conseguir desenvolver entre nós um espírito solidário, uma partilha da nossa renda, né, dividir aquilo que a gente recebe. Então eu acho que a gente também pode aproveitar esse momento para colocar a nossa ansiedade e o nosso medo da solidão, abrindo campo para um campo solidário, para um campo de redes, para um campo de amizade. Então eu acho que a gente também pode aproveitar essa oportunidade para se solidarizar com a dor do outro. Isso é um elemento importante de autocuidado também, né? Rever nossos paradigmas, rever a nossa relação com o mundo. Então, assim, o cuidado, como eu volto a dizer, é usar, restabelecer, manter as redes socioafetivas. Agora não é hora de conflito. E a gente tem um problema grave, né? Que as pessoas hoje, elas estão na casa e a gente sabe que a casa é um lugar onde mais ocorre violência. Então é um lugar até, fica confuso, porque é um lugar de proteção, mas que desprotege. Então como é que hoje mulheres, né, que saem do mercado formal trabalhando fora, voltam para casa e voltam para casa como se elas ainda fossem um objeto da casa, como se toda a responsabilidade da casa fosse delas. Então, homens, vocês precisam ocupar um protagonismo no cuidado da casa. Isso faz com que a experiência seja coletiva. As crianças, que antes, os abusos que eram cometidos com as crianças, as denúncias vinham das escolas, dos espaços comunitários, e hoje essas crianças estão dentro de casa, sem poder ter alguém para fazer uma interlocução. Então, observa, Consuelo, que é muita coisa que está envolvida, muita coisa. Então, ou a gente começa a pensar num autocuidado que também cuida do outro, ou então a gente vai sucumbir, né? Então, são muitos desafios mesmo. Olha, finalmente para a gente poder se despedir, porque você está me ligando de Brasília e receba a gratidão de Boa Vista e de Roraima com os nossos ouvintes, porque você está trazendo muitas dicas interessantes para todos nós. E finalizando, eu queria que você deixasse uma dica também para aquelas pessoas que no momento tem algum paciente no isolamento, né? Como a família pode lidar com isso, especialmente idosos e crianças, e sobretudo, né, qualquer um de nós pode estar sujeito a, de uma hora para outra, estar também de quarentena ou de isolamento, ou estar num leito de hospital. Não queremos, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Eu acho que é muito importante a gente manter, uma vez que a pessoa começa o seu processo de isolamento, acho que é muito importante a gente deixar memórias nesse espaço de isolamento, sabe? Fotos, às vezes mandar mensagens, cartas, né? Se eu não posso ir, mas que eu mande uma mensagem, que eu mande um texto, que eu mande uma poesia, que eu mande uma fotografia, uma imagem que me lembrou, para que essa pessoa entenda que eu estou conectada com ela, né? Isolamento social, gente, não significa solidão. Isolar socialmente, que a gente tem trabalhado, é o distanciamento físico, mas a gente tem que preservar a nossa proximidade afetiva. Então, as pessoas que estão vivendo nesse momento, elas precisam sentir que elas têm rede socioafetiva. E a gente pode fazer isso de uma maneira criativa. E também, eu acho que a gente vai ter um desafio, que é quando o luto chegar, né? O luto do outro. Eu acho que a gente tem rituais que precisam também ser customizados, porque a gente tem os nossos rituais pessoais, talvez rituais que a gente nem sabe, porque tem gente que nunca viveu o luto. E vai ter que encontrar uma forma de viver esse luto. Mas eu acho que é muito importante a gente ritualizar a despedida, porque o corona, ele simplesmente, a pessoa vai para o hospital e talvez nunca mais a gente veja a pessoa. Então eu acho que é muito importante a gente também estar se preparando, sabe, com essas lembranças, sabe, já ir guardando, porque é isso, a gente espera que ninguém vá, que todos fiquem, mas a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, numa experiência até de autocuidado mesmo, sabe? É uma prática preventiva. Então eu acho que a gente tem muitos desafios que estão colocados, é um bate-papo super rápido, que não vai dar conta mesmo, mas eu espero que eu tenha contribuído, falando algumas questões, trazendo algumas inquietações, e dizer que agora é o momento da gente buscar, como diz a Débora Noal, com quem eu tenho aprendido, uma psicóloga, né, que trabalha em muitas experiências de catástrofe, e ela sempre fala, precisamos trazer para nós as nossas ferramentas, o que nós temos, e potencializar essas ferramentas no momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento novo, um momento que assusta,
que mobiliza, mas que também aponta caminhos de transformação, até mesmo nas nossas relações, pensando numa perspectiva mais solidária. E por fim, Consuelo, queria convidar as pessoas para conhecerem o nosso canal, que é o Fala Diversidade, é um canal no YouTube. A gente tem muitas conversas interessantes que podem ajudar aí para a nossa saúde na defesa de todas as existências. E muito obrigada, Consuelo, pela oportunidade. Cíntia, você é um encanto, já está intimada a vir conhecer esse Brasil de além Equador, de vir comer um peixe com farinha e muita pimenta por aqui. Ai, que ótimo. Deixa passar essa Covid. Olha, muitíssimo obrigada por todas as informações que você trouxe aqui pra gente. E com certeza nós vamos acessar o Fala Diversidade pelo YouTube. E Consuelo, deixa eu dar um salve para uma amiga do meu afeto, que é a Ivone, né, que me ensina sobre Roraima todos os dias. Que bom. E ela traz Roraima para minha realidade. Então eu tenho que mandar um beijo para ela. Está nos ouvindo agora, eu espero. Muito tá bom, obrigada. Você agora, né? Mais uma pessoa na rede. Obrigada, Consuelo. Um super beijo. Conversei tá bom, aqui beijo. com a psicóloga, mestre e doutora em psicologia, Cíntia Ciaralo. Olha, muito obrigada, Cíntia. Foi maravilhosa essa nossa conversa. E a Cíntia, só lembrando que ela também é apresentadora do canal Fala Diversidade. Tecla aí para você conhecer um pouco desse canal.